Olá, boa noite. O Globo Repórter de hoje vai mostrar o renascimento do Pantanal depois dos incêndios que devastaram a região no ano passado. A estação das chuvas chegou e o verde voltou a tomar conta de milhões de hectares que tinham virado cinzas. Nossas equipes percorreram a maior planície alagável do planeta e viram uma demonstração impressionante de resistência da natureza. Mas os cientistas alertam: os efeitos da devastação ainda estão presentes e podem levar anos para desaparecer. Sem a vegetação onde ficavam os ninhos, a maioria dos filhotes de araras azuis não resiste. Mas há uma nova geração repovoando o Pantanal. O segredo que algumas espécies de árvores escondem debaixo da terra para conseguir se recuperar. E você vai ver como vive a onça que comoveu o Brasil ao ter as 4 patas queimadas. O Globo Repórter de hoje é uma coprodução da Globo com a Rede Mato Grossense de Comunicação. O gigante renasce. O Pantanal revela sua força. Na terra dos extremos, a vida resiste. A maior planície alagável do planeta está no coração do Centro-Oeste. Um dos mais importantes refúgios para a reprodução da vida silvestre das Américas luta para se regenerar. Quem não se lembra dessas imagens? O mundo se assustou com os incêndios. Dados atualizados mostram que 26% da vegetação pantaneira queimaram em 2020. É como se quase o estado do Rio de Janeiro inteiro virasse cinzas. Foi a maior tragédia que o bioma já enfrentou. Às margens dos rios, na beira das estradas, ainda vemos as cicatrizes. Percorremos o Pantanal em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nos mesmos lugares onde registramos o fogo. E quanta diferença! A nossa viagem foi na temporada das chuvas e este ano foram menos intensas. A paisagem que encontramos parece a mesma, mas os incêndios provocaram uma grande transformação no Pantanal. A Serra do Amolar, no município de Corumbá, testemunha a transformação da paisagem. O que a gente está vendo aqui, olha, é uma lagoa no Pantanal totalmente seca, um lugar que dificilmente fica desse jeito. Era um refúgio para os animais, tem só um pouquinho de água ali. É absolutamente inacreditável a gente pensar em encontrar uma paisagem dessa no meio do Pantanal. 4 meses depois, estou de volta à Serra do Amolar e aqui a natureza nos traz mais uma lição de resiliência, de capacidade de regeneração. Olhem só o que encontramos agora, o mesmo lugar com a vegetação aquática que já cresceu, tem pelo menos 1 metro de água embaixo desse mato todo. Aos poucos, o Pantanal vai se regenerando, voltando a ter a paisagem que o mundo conhece. A riqueza da biodiversidade pantaneira está também no detalhe. Essa palmeira é conhecida como acuri. Ela dá um fruto, olha só, que serve de alimento para várias espécies, como araras, antas e até mesmo macacos. A gente pode ver que ela foi atingida aqui pelo fogo, mas já está conseguindo se reestruturar. Cada área foi atingida numa intensidade diferente por conta da diferença entre as paisagens também. Então, áreas com matas mais densas, o fogo foi mais lento, mais úmidas. Áreas mais abertas, mais secas, foi mais rápido. Então, todo esse conjunto de fatores fez com que a gente tivesse hoje, né, um número de animais sobreviventes bastante surpreendente, do tamanho que foi, né, por conta do incêndio. O almoço da bicharada está sendo gravado e a busca por alimento revelou uma estratégia de sobrevivência no mundo animal. Bom, nesse vídeo a gente tem 2 espécies interagindo. Aqui a gente tem um veado, que é um animal herbívoro,
E aqui nesse canto a gente tem uma jaguatirica, que é um carnívoro. Normalmente esses animais não são encontrados andando juntos na natureza. Isso mostra como a situação estava em questão emergencial. As imagens também trazem boas notícias. A gente tem um filhote de tamanduá-bandeira junto com a mãe. E isso é um ótimo sinal de que os animais estão conseguindo se reproduzir novamente e está tendo nascimentos. Cada casal que consegue se reproduzir já reforça a esperança. No alto das árvores, os ninhos revelam a curiosa arquitetura das japuíras, que se preparam para receber os filhotes. Um contraste com o discreto ninho desta fêmea de cardeal do Pantanal, que não desgruda dos ovos. Os periquitos parecem anunciar que a família também está aumentando. É a nova geração repovoando o Pantanal. A gente não tem noção de qual diversidade biológica foi impactada, especialmente invertebrados. Você pensar cupim, abelha, formiga, esses animais... É uma gama muito grande de invertebrados que no Pantanal, além de ser pouquíssimo conhecido ou praticamente desconhecido, a gente não tem noção da dimensão que o fogo causou. Há mais de 25 anos, Valfrido Thomas acompanha as transformações no Pantanal. Agora coordena uma rede de cientistas que quer saber quantos animais morreram durante os incêndios do ano passado. Nós estamos na fase de análise de dados ainda, mas já está mostrando que morreram mais de 10 milhões de animais. O número preciso ele não sabe dizer ainda. Mas foram milhões de animais que morreram. 60% são serpentes. Aí depois vem pequenos mamíferos, como roedores, pássaros pequenos e depois os animais de grande porte que morrem em quantidade menor. No laboratório, a professora Christine Strussmann extrai o material genético das serpentes que não resistiram ao fogo, algumas ainda pouco conhecidas da ciência. Essa serpente é uma cobra d'água, a famosa cobra d'água, mas existem muitas espécies diferentes de cobra d'água. E essa não era conhecida para o mundo até 2019. Animais que sobreviveram recebem os cuidados de voluntários nesse centro de reabilitação em Poconé. Todos os animais atendidos nessa base de reabilitação foram resgatados com as patas queimadas. Esses filhotes de anta já estão quase curados. Agora estão sendo preparados para serem soltos novamente na natureza. Eles se alimentam de várias espécies de plantas, de folhas, de frutos. E eles não danificam as sementes desses frutos que eles digerem. Então, eles acabam sendo grandes dispersores dessas sementes em toda a natureza. Então, por isso é fundamental a gente estar cuidando desses animais, né, para eles se recuperarem logo, para voltar para a natureza, para assim cumprir o seu papel. Nesta outra base em Barão de Melgaço, são mais de 60 animais em recuperação. Além dos animais machucados, também foram resgatados os filhotes que ficaram sozinhos porque os pais morreram queimados. É o caso dessa cuíca que teve que ser resgatada, né? Exatamente, tratada com mamadeira e agora, olha, já está bem evoluída, sadia. Mas se ela tivesse ficado na natureza sem os pais... não teria sobrevivido. Chico, um macaco bugio muito agitado, já se sente em casa e até fez amizade. Olha ele aí tirando os carrapatos da anta. Agora a gente está na busca de uma companheira para ele, da mesma espécie, para ele poder formar a família dele e constituir o bando dele, né? Aqui a gente encontrou uma linda história de amor. Olha só, a arara macho, que está solta na natureza, está vindo todo dia no fim da tarde para cortejar a fêmea, que foi resgatada com a asa quebrada. Está acontecendo um namoro ali? Está acontecendo. A natureza querendo se firmar mesmo, né? Porque eles são casais monogâmicos. A partir do momento que um escolhe o outro, forever. Desde que ele começou a circular por aqui, foi com ela que ele se engraçou. Que eles se entenderam. Cinco meses depois dos incêndios, voltamos ao mesmo lugar na Estrada Parque que atravessa o Pantanal.
Olhando assim do alto, parece o mesmo Pantanal de antes do fogo. Só que essa região queimou em 2019, em 2020, tudo aqui virou cinzas. E o que os nossos olhos enxergam como beleza, como se o Pantanal já tivesse se recuperado totalmente, para os pesquisadores é um alerta. Tanto fogo em anos seguidos está comprometendo o equilíbrio de todo o sistema. Uma coisa é um evento de queimada a cada 2 anos, cada 3 anos. Outra coisa são eventos de queimadas recorrentes, né, com intervalos muito pequenos. Então há uma tendência, né, de algumas plantas que poderiam rebrotar, não terem capacidade de rebrotar mais. Há mais de uma década estudando os efeitos do fogo e das inundações no Pantanal, o botânico Geraldo Damasceno explica que as plantas têm estratégias para sobreviver. Quando o fogo não permanece no subsolo, queimando até as sementes, muitas resistem. A estratégia desse aqui, ela perde a parte aérea, mas ela tem reserva embaixo e ela vai rebrotar de novo. Parece que está morto, né? Tudo queimado, carbonizado, mas olha aqui, ó, um brotinho já conseguiu encontrar um caminho para aparecer. No ano passado, essa imagem aterrorizou quem tentava apagar as chamas. Por causa dos óleos essenciais das folhas do carandá, o fogo se alastrou por quilômetros. Foi impossível apagar. Hoje, os carandazais estão assim. As palmeiras resistiram ao calor intenso das chamas e já rebrotaram. O tronco tem uma armadura antifogo. Isso aqui são as folhas antigas, né, que existiam. Elas caem e deixam parte das bainhas. Essas bainhas acabam ajudando a proteger o caule do carandá em relação ao fogo, né? No Pantanal já foram identificadas mais de 2.500 espécies diferentes de plantas. As mais resistentes ao fogo estão se sobressaindo. Para os pesquisadores, é difícil dizer se o Pantanal voltará a ter essa diversidade que existia antes dos incêndios. Na estação ecológica de Tayamã, em Cáceres, o fogo também fez estragos. A ilha de quase 12.000 hectares tem diferentes ambientes aquáticos. Esta árvore, conhecida como abobreiro, tem uma grande importância ecológica para várias espécies que encontram aqui um local seguro para construir os ninhos e também alimentação. Mas as pesquisas indicam que mais de 40% destas árvores foram atingidas pelo fogo nessa região. E aqui a gente pode ver o estrago provocado pelo fogo. As chamas destruíram quase tudo e os ninhos que sobraram foram abandonados. Você tem uma diminuição de recursos e também maior competição em busca desses alimentos, e acaba que quem vai predominar, ocupar essas áreas, são as espécies de hábito mais generalistas, né, que não tem tanta dependência desses ambientes florestais. Nós estamos em uma baía na margem esquerda do Rio Paraguai, no município de Cáceres. O que chama a atenção aqui, olha só, é a coloração da água. Está muito escura. Tão escura dessa maneira, em todos esses anos de pesquisa no Pantanal, eu nunca vi. Então a gente pode prever que isso aqui pode ser sim um efeito já das cinzas advindas da queimada. Alterações também em alguns pontos do Rio Paraguai, onde o fogo chegou até as margens. A água está mais alcalina do que deveria estar e o oxigênio está baixando muito mais rapidamente do que deveria baixar também na média histórica do Rio Paraguai. Isso interfere nas plantas e nos peixes? Se continuar dessa maneira, vai acabar o oxigênio na água de uma forma muito abrupta, muito rápida, pode alterar diretamente tanto nas plantas aquáticas, que depois vai ter um impacto negativo na comunidade de peixes da região. Quem nunca imaginou viver uma aventura? Aqui é o lugar certo. Esta é uma região que tem muita onça, então não é difícil a gente se deparar com uma cena como essa, olha só. Uma onça ali no barranco, descansando depois do almoço.
tranquila. Deve estar bem alimentada para nossa sorte. Estamos no Parque Estadual Encontro das Águas, em Mato Grosso, um dos maiores refúgios de onças pintadas do mundo. Território com alimento farto e muita tranquilidade. Sem querer, nos deparamos com a ruidosa intimidade do casal. Aqui foi solto o macho, batizado de Ousado. No ano passado, ele teve as 4 patas queimadas. Foram 36 dias de tratamento longe do Pantanal. Recuperado, voltou para casa. E nós viemos em busca deste sobrevivente. As onças costumam andar muito, em média de 5 a 10 quilômetros por dia. Hoje, o Ousado está dentro de uma propriedade particular e, graças à tecnologia, é monitorado pelos biólogos. E o Fernando faz parte desse projeto. O Ousado está com um GPS colar, que é um equipamento que monitora ele de hora em hora. Será que a gente consegue encontrá-lo? Olha, a gente com o colar ele envia um sinal VHF, então a gente tem como chegar e tentar se aproximar. Pelo alcance da antena e a direção, ele provável que ele está lá naquela borda daquela mata, lá no fundo. Agora está dando bip. Seguimos em frente, mas ninguém está livre de imprevistos. E depois de uma manhã inteira sem sucesso, abandonamos a busca por terra. O som emitido pelo colar GPS vai ficando cada vez mais forte. E ó, ele tá bem aqui no meio. Gente, é hoje que a gente vai ver o Ousado. O sinal está indicando que ele está nesse ponto aqui, né? Tá, o sinal está muito forte e ele está aqui, não na margem, mas um pouquinho para dentro. Subimos o drone no local indicado pela antena e, de repente, lá está ele. Nós estamos a 15 metros do Ousado, ele está ali depois da vegetação, sentado, tranquilo, olhando pra gente, emocionante. Levantou? Levantou, olha, levantou. Tá saindo. Mas foi uma emoção muito grande. Pra gente que trabalha com a pesquisa, com a parte científica, foi muito importante porque a gente viu que ele está super sadio, forte. O colar tá bem, tá? Quando ele se movimenta, o colar movimenta também, então é um sinal que o colar não está apertando ele, que é uma preocupação que a gente tem. E está permitindo, né, a gente monitorar, acompanhar, ver onde é que ele está andando, o que ele está fazendo. Então, para a gente é muito gratificante poder ter esse contato visual e ficar contente que o bicho está bem. No próximo bloco, a luta das araras azuis para se reproduzir sem as árvores onde faziam os ninhos. E como o produtor rural pantaneiro se recupera dos prejuízos causados pelo fogo. É daqui a pouco. Antes e depois de um desastre ambiental, na rodovia Transpantaneira, o contraste é impressionante. O principal corredor turístico do norte do Pantanal foi uma das regiões mais castigadas pelos incêndios. Ó de casa! Foi final de agosto que eu estive aqui, né? Tava tudo queimado aqui, o pasto dele. Encontramos gado queimado, até ele se queimou o pé, né? O meu pé queimou também, fiz uma brasa quente. O senhor perdeu quantas cabeças de gado? Eu perdi umas 30 e poucas vezes que eu vi. Hoje, seu Tutu tenta recuperar o pasto, mas está chovendo pouco por aqui. Tenho 75 anos no Pantanal, nasci e criei aqui. Para ver agora como que tá difícil.
Ninguém acredita, né? Torcer para Deus mandar uma chuva, então, né? Para Deus mandar chuva, né? Encher, vir uma água de enchente, encher. Senão, nós está perdido. Nesta fazenda, o fogo veio do sul e do norte, destruiu o pasto e atingiu o gado. Cerca de 30 animais morreram queimados. Seu Jamil, o senhor que é pantaneiro nato aqui, qual foi a cena nessas queimadas que mais chocou o senhor? Numa tarde como essa, eu deparei com o fogo vindo pelos dois lados, pelas duas margens da estrada. Ela vinha devastando o que tinha pela frente. Quando eu olhei, vi aquela quantidade de gado sendo circulado pelo fogo e quando eu me vi, eu estava também naquele círculo de fogo. Foi um momento muito difícil, foi um momento em que eu achei que naquele dia eu iria embora. Eu, como um pantaneiro de 71 anos de idade, eu achei que sabia de tudo, eu entendia e eu aprendi muito. Até então, as pessoas achavam que o fogo era benéfico para limpar o campo. O fogo não é benéfico, ele traz destruição, ele destrói, ele acaba com o Pantanal. Nós temos que cuidar disso aqui, né? Temos que cuidar. Isso aqui não é meu, não é seu, isso aqui é de todo mundo, é de todos nós. Os dois maiores redutos de araras azuis do mundo estão no Pantanal e o fogo devastou os dois. A fazenda São Francisco do Pirigara, em Barão de Melgaço, já teve a maior concentração de aves jovens. Mas no ano passado, 92% da área queimaram e mais de 800 araras azuis se espalharam pelo Pantanal. Nos últimos 6 meses, os pesquisadores fizeram 3 expedições em busca das araras. Encontraram 263. Sem comida, elas seguem o gado, escavam o chão pisoteado pelo rebanho em busca dos cocos de acuri regurgitados pelos bois. A escassez é tanta que elas estão se nutrindo com água dos cocos verdes, ainda sem castanhas. Para entender o que acontece com as araras depois de um grande incêndio, fomos até o Refúgio Ecológico Caimã, em Miranda, maior centro natural de reprodução da arara azul. No ano passado, a região não queimou. Mas em 2019 foi devastada. O manduvi, árvore preferida pela arara azul para fazer o ninho, estava no caminho do fogo. Os incêndios destruíram também as palmeiras onde as araras buscavam alimento. 40% dos casais perderam os ovos e os filhotes. No último ano, as equipes do projeto Arara Azul percorreram mais de 17 mil quilômetros na propriedade, monitorando os ninhos. Esse é o caminho para chegar a um dos ninhos mais antigos. Ele é monitorado há 20 anos e sempre tem filhote. Está protegido por essa matinha aqui, que no Pantanal a gente chama de capão. E os pesquisadores têm que chegar até lá para ver como é que está o filhote. Só escalando para alcançar o ninho. Nessa fase de ninho, ela pode chegar até 1,7 kg. Esse é um little baby, vamos dizer assim. Tá com um pouco mais de 1 quilo. É, pouco mais de 1 quilo. Depois do fogo, muitos casais voltaram e encontraram casa nova. Para garantir a reprodução, os pesquisadores instalaram caixas de madeira para as araras botarem os ovos. As araras azuis levam de 7 a 9 anos para começar a se reproduzir. O casal vive junto a vida toda, geralmente tem um filhote por ano. Depois dos incêndios, eles estão nascendo mais frágeis. Uma chuva que eles aguentavam aquele período de 2, 3 horas de chuva, agora, quando ele tem baixa imunidade, ele não suporta isso. E a gente está tendo, neste momento, uma mortalidade maior de filhotes, como a gente nunca viu anteriormente.
Cada filhote de arara azul que chega a essa idade é uma vitória da ciência. E o monitoramento revelou que os efeitos dos incêndios estão comprometendo a reprodução das araras azuis por meses, anos. O Pantanal está assim, verde, mas não está tudo bem, porque estão faltando árvores nativas, ninhos naturais. Nesse ano reprodutivo, metade dos filhotes de arara azul nasceu nas caixas, nos ninhos instalados no Pantanal. As aves até botaram uma quantidade recorde de ovos. Apesar disso, a espécie entrou em declínio. Até agora não terminou ainda a estação reprodutiva, a gente já perdeu mais da metade dos filhotes. Por causa dos incêndios, muitos outros animais ficaram sem comida no Pantanal. A disputa pela sobrevivência aumentou e os filhotes se tornaram presas fáceis. Este ano, a gente identificou pela primeira vez em 30 anos macaco prego pegando filhote nos ninhos. As cintas de metal para evitar que predadores cheguem aos ninhos nem sempre funcionam. A Irara chegou sorrateira e arrancou o filhote da caixa. Em 30 anos pesquisando araras azuis, Neiva Guedes nunca viu uma situação assim. Em 2014, as araras azuis saíram da lista brasileira de animais em risco de extinção. Mas com tantas ameaças, isso pode mudar. Segundo os nossos dados que a gente tem observado ao longo de vários anos, ela não está livre de ameaça de extinção. Então isso é muito triste. Se a gente tem um ambiente sadio e biodiverso, nós somos os maiores beneficiados. Elas estão tirando o atraso, se empanturram de peixes e depois tiram um cochilo coletivo. O barranco escondido entre galhos e raízes é o novo endereço desse jovem casal. Ele prepara o terreno, sapateia, deixa o cheiro e secreções para marcar o território na entrada da loca, que são buracos nas margens dos rios onde as ariranhas vivem. Durante os incêndios aqui no Pantanal, animais que se reproduzem em locas e tocas subterrâneas sofreram muito e os pesquisadores sequer sabem quantos morreram. E o período reprodutivo, principalmente das ariranhas, foi praticamente perdido em 2020. As pesquisadoras do Projeto Ariranhas monitoraram rios nas regiões devastadas pelo fogo. Elas encontraram os grupos, mas ainda não viram filhotes. Nós acreditamos que o fogo pode ter tido um efeito direto na sobrevivência dos filhotes que estavam no interior dessas locas, como também o fogo e a seca podem ter conferido um estresse hormonal aos indivíduos reprodutores e a reprodução simplesmente não ter acontecido. Um dos mamíferos aquáticos mais ameaçados, a ariranha está em perigo de extinção e o Brasil tem a maior concentração de ariranhas do mundo. Só no Pantanal são 1.800 casais se reproduzindo. O problema é que muitos animais são parentes próximos. A pesquisadora Caroline Leustenberger há 15 anos estuda as ariranhas e explica que o cruzamento entre animais da mesma família enfraqueceu geneticamente os grupos. Por isso, o fogo representa uma ameaça ainda maior. Então isso nos coloca numa situação de alerta, porque qualquer acidente, qualquer ameaça que afete essa população, ela pode impactar não apenas um grupo de indivíduos, mas a população como um todo. E existem muitas outras ameaças. A onça descobriu o esconderijo da ariranha, mas não achou os filhotes. No Rio Negro, um registro raro. Onça atacando ariranha adulta. Ela fica na espreita. Sorrateira, agarra a ariranha e o bicho reage. O grupo no rio avança em defesa da companheira e a onça não aguentou o ataque em bloco, ficou sem almoço.
No próximo bloco, o casal que mudou os rumos da própria história para ajudar a cuidar do Pantanal. É já já. Esse é o Pantanal que todos queremos ver. Livre do fogo, um jardim selvagem. A água filtrada pelos aguapés parece chá, aveludada, translúcida, revela os habitantes das águas. A curicaca procura comida. A jaçanã parece flutuar. O tronco de palmeira morta é a casa dos príncipes negros. Esse é o Delta do Salobra, um pedacinho de Pantanal onde a cada curva de rio temos uma surpresa. Agora a gente tem que parar, porque daqui não tem como passar. O aguapé trancou o caminho e essa é uma particularidade do Delta do Salobra. Esses caminhos das águas mudam de acordo com as secas, as cheias, e aqui a gente consegue entender como funciona o sistema de formação do Pantanal. Todos os rios pantaneiros nascem no Planalto, na serra, e essa água vem aos poucos descendo e inundando a planície. O Rio Salobra é um dos que nascem na Serra da Bodoquena, a mais de 30 quilômetros daqui. Essa conexão entre o Planalto, Serra e a planície do Pantanal é importantíssimo, né? Porque o Pantanal é a última parte, é por onde toda essa água que vem lá de cima, onde ela vai se juntar. Existe uma troca e uma movimentação de fauna, de espécies, de flora também, né? A água vem de lá, então toda a planície vai depender do que se está fazendo lá em cima, de como está a saúde, né, dessa serra ou desse planalto, né? A água abre espaço e forma braços de rio, isolando algumas regiões. O acesso é difícil. A bicharada aproveita o isolamento. Na beira do rio, a anta marca território, mas a jaguatirica nem liga e usa o mesmo lugar como passagem. O gato mourisco deixa sua marca. Dias depois, a onça pintada passa e sente a presença. Câmeras de monitoramento revelam que o Delta do Salobra é um refúgio fundamental para a manutenção da biodiversidade pantaneira. brighter place every single day. E eu vou te ajudar a tornar o mundo um lugar melhor every single day. Meu nome é Luciana Leite. Hoje é dia 2 de setembro de 2020. Amanhã é meu aniversário de casamento. E a gente veio comemorar no Pantanal. Esse foi o Pantanal que eu encontrei. Quando a Luciana voltou para casa com o marido, as imagens da devastação provocada pelo fogo no Pantanal ainda estavam muito vivas na memória. Foi então que ela decidiu criar uma rede de apoio às comunidades ribeirinhas. Luciana, como é que foi colocada em prática essa ideia? Então, na verdade, era impossível para mim tentar retomar uma vida normal depois de tudo que eu tinha visto aqui. E a gente conseguiu juntar aí um time de 4 mulheres biólogas que hoje estão à frente desse coletivo que a gente chama Xalana Esperança e que recebe o apoio aí de pessoas, instituições, organizações de todo o Brasil. E não faltou gente com vontade de ajudar. O que tem a ver, então, os insetos? Todas as ações das voluntárias são definidas com a comunidade. Entre as sugestões apresentadas pelas famílias está a educação ambiental. Aqui há uma troca entre o conhecimento local e a ciência. Há muita troca de experiência. Tem vários bichos que a gente conhece por outro nome, eles conhecem por um nome específico da região, coisas que são muito comuns no dia a dia deles,
e que para a gente ainda é um grande mistério. Então a gente vai construindo essa ciência em comunhão com a comunidade. A aprendizagem é construída de forma lúdica. E daqui um sapo, daqui uma cobra coral verdadeira, daqui outro sapo e daqui o inseto. E na época das queimadas, o que você viu? Eu vi muitos passarinhos mortos, cobra morto e até macaco queimado. O que você espera para esse ano? Porque a gente vai ter seca de novo, né? Que a queimada não volta mais, que o rio enche, os peixes, os animais bebem água, que chove, tem a fruta para eles comer. E as aulas de crochê trazem uma nova alternativa de renda para as famílias pantaneiras. O anel mágico, você vai girar aqui no dedo, trava aqui atrás. Você precisa segurar aqui para ele não ficar folgado, inclusive essa linha aqui. Eu quero fazer o macaco, o cão, a onça, a arara azul. A gente pensa, de repente, a gente conseguir montar uma cooperativa entre elas para que a gente consiga todo esse material que for produzido a gente distribuir nos hotéis, nas pousadas, em lojinhas. E esse dinheiro que for arrecadado com essa venda de tudo, retornar para elas de alguma maneira, né? Que elas vão estar ali trabalhando e aí vai ter essa geração que vai ser muito bacana. Se a gente pôr em prática e ter um objetivo de, eu quero fazer isso. E aí a gente já leva para a lojinha lá e vamos vender. Já é um dinheirinho a mais, né? Com certeza. Quem conheceu, teve esse privilégio de conhecer o Pantanal ainda vivo, é impossível saber de tudo que aconteceu aqui e não se envolver. Então, assim, diante de tudo que a gente viu, tanto dos animais vivos, quanto da tristeza que a gente viu causada pelo fogo, é impossível dar as costas para o Pantanal agora. Esse bioma é nosso, é de todos os brasileiros e ele precisa mais do que nunca desse cuidado. Agora você fica com o Jornal da Globo. Uma ótima noite, um excelente fim de semana e na próxima sexta a gente se vê.